Tá gravando? Boa noite, galera. Hoje a nossa aula é sobre bases. Essa é a aula 14, eu acho, do pré-vestibular de Química José Henrique Tiuba. E a gente vai fazer essa aula de hoje. Acho que agora começou a gravar. Boa noite, gente. A nossa aula hoje é sobre bases. Essa aulinha do pré-vestibular social José Henrique Tiuba. E eu vou dividir com vocês o caderno aqui do Zoom para que a gente possa escrever algumas coisas. Tá bom? Então, vamos lá. Estão vendo direitinho, né, o caderno? Oui. Yeah, yes, sir. Ok. Então, gente, a gente na aula passada... Eu tenho que transportar essa coisa aqui de lugar. Tinha uma coisa na minha frente aqui. Na aula passada, para quem lembra, para quem fez os exercícios, a gente teve ácidos. Você lembra disso? Você lembra? Espero que sim. E que a gente viu que os ácidos, ele tem uma forma que é sempre um H com algum númerozinho aqui, certo? E com A, que é o ânion dele, certo? O que um ácido faz? Né? Isso aqui ó, é algum númerozinho. 1, 2, 3, não é? Então, por exemplo, teria HA, ou então outro exemplo de um ácido, H2A. E o que é esse Azinho aqui? Esse Azinho é o ânion dele, né? É outra parte dele. O que define um ácido? Não sei se vocês lembram aí da aula passada. Um ácido é uma substância que, em água, libera somente como cátion o H+, que é um prótonzinho. Tá bom? Etc. Mais o outro pedaço dele, que é um A-. O que é esse A-, gente? Se esse cara aqui é um cátion, né? Que o A- é o quê? Mande aí no chat, se você souber. Eu duvido você mandar. Aqui. Ânion. Boa, Emerson. Exatamente. Emerson ganhou o prêmio de resposta mais rápida de agora. Então, esse cara daqui, ó, é o ânion. A química tem vários desses nomes que só a química tem, assim. Tipo, por que isso é esse nome? Porque alguém deu. E aí sempre tem uma história divertida de por que é esse nome. Esse aqui é o nosso cátion, certo? Então, o Arrhenius, que às vezes eu consigo escrever o nome dele certo, acho que é assim, Arrhenius, ele falou que ácidos liberam... Gente, se a letra não der para ler, vocês avisam, né? Claro, sem dúvida. Em água, unicamente... Eu vou sublinhar esse único... Nossa, trágico. Unicamente... Nossa, agora meu mouse sumiu. Aqui. Sublinha isso aqui. Nossa. Cara, eu não aguento ver uma linha torta assim. Tá, agora tá menos torta. Como cátion, o H+.
tá? Então, um ácido é um cara que faz isso, pro Arrhenius, tá bom? Vocês conseguiram procurar na aula passada quem eram Bronsted e Lowry? Se você não conseguiu, você fala, não, droga. Aí, Bronsted. Não consegui, professor. Tranquilo. Obrigado, Stephanie Breno, pela resposta. Então, depois procurem. O Bronsted e Lowry tem uma teoria um pouco mais avançada sobre isso, tá? Para eles, ácido e base, tranquilo, tranquilo, Sabrina. É uma outra coisa. E de Lewis também é uma terceira teoria, que é a mais interessante. Eu também quero que vocês procurem. Então, isso aqui vai ficar... Opa! Agora, nosso símbolozinho de casa vai continuar a ser azul, mas ele foi desenhado. Procurem quem são esses caras e qual é a teoria deles. Então, um ácido é basicamente isso daqui, certo? A gente tinha várias nomenclaturas, não é? A gente tinha os ácidos, os hidrácidos, né? Cara, ué. Isso. Ué. Tá ficando cinza, gente, por acaso? Ah, não, eu mudei a... Agora tá, beleza. A gente tinha os hidrácidos. Quem lembra dos hidrácidos? Certo? Quem lembra dele? São os caras que não têm oxigênio, certo? E aí eles são diferentes do outro grupo exatamente por causa disso. Eles são os caras que a gente chama de hídricos. Show? Tem aquele sufixo hídricos, para a gente nomear eles, né? Aí a gente chama de... Deixa eu botar aqui, ó. Nomenclatura. Bom, são hidrácidos que a gente chama de hídricos, né? Aí você tem ácido clorídrico ou ácido fluorídrico, certo? E depois os oxiácidos, que eram mais difíceis de a gente nomear, né? E a gente tinha 4 sufixos para eles, quer dizer, 4 sufixos e prefixos, né? A gente tinha o... Opa, vamos mudar aqui a lógica. O sufixo bem importante é o ico e o oso, que são os do meio, certo? E a gente tinha os ácidos com mais e menos oxigênio do que esse sufixo ico e o oso, que tinham os prefixos hipo e per. Certo? Então, aumenta... Opa! Aqui. Aumentando a quantidade de oxigênio, isso aqui não é um zero, isso aqui é um oxigênio, ok? Você ia subindo na escala, tá? Então, geralmente, assim, o sufixo mais comum é o ico, tá? Que é o mais oxidado, né? Quanto maior a quantidade de oxigênio você tem, a gente chama de ico, o cara, geralmente. Como a gente vive num mundo que a gente tem uma quantidade absurda de oxigênio, geralmente os ácidos são uma forma mais oxidada deles, que é o ico. O perico, como vou colocar um exemplo aqui do lado, ácido perclórico, já é mais raro. Por quê? Ele é um cara que você tem que ter condições bem raras para conseguir fazer.
Ele, certo? E esse cara daqui, ó, é o HClO4. Vou dar exemplos de ácidos diferentes, tá? Do íco, por exemplo, a gente tem. Eu botei duas setinhas aqui para demonstrar que a gente tem esse mesmo nome de ácido aqui. Nítrico, íco, certo? E aí aqui, ó, NO3, certo? E no oso, a gente vai colocar, por exemplo, ácido sulfuroso, HS, H2SO3. Opa, tô do lado errado, né? Sulfuroso. Por que ele é o sulfuroso? Gente, porque o cara mais comum, que é o mais oxidado, é o sulfúrico. Certo? Que você sempre ouve falar. Que tem mais um oxigênio ali embaixo. Tá? E aqui, ó, no hiposo, vamos colocar o mais comum, da gente ouvir o exemplo, que é o hipocloroso. Tá bom? HCl. Aí eu vou querer que você perceba aqui, ó. O seguinte, o... Aconteceu alguma coisa bem rara aqui que eu parei de dividir a tela com vocês, eu acho, né? Voltou. Aí. Problemas técnicos. Aí perceba, ó, a diferença desse para esse aqui é simplesmente que você tem mais 3 oxigênios de um para o outro. Tá? Gente, qual é a conexão entre esses nomes que os ácidos recebem e a quantidade de oxigênio? É o seguinte, galera. Quanto mais oxigênio faz o quê? O oxigênio puxa os elétrons de todo mundo, certo? Por isso que a gente fala de oxidação, esse tipo de coisa. Porque o oxigênio, se olha na tabela periódica, ele tende a puxar os elétrons de todo mundo, fortemente. Então, quanto mais oxigênio, mais ele arranca elétron dos outros átomos da molécula e é mais fácil que você tenha um hidrogênio que tem os elétrons dele arrancados. Entendeu? Então é basicamente isso. Um ácido é uma substância que tem deficiência de elétrons, tá? Por causa da quantidade de oxigênio ou outro composto eletronegativo que está nele, tá? Dúvidas? De boa. Show. De boa, Emerson. Brenda, sem dúvidas também. Beleza. Agora, eu queria avançar para... Achei o ícone. Beleza. Então, e legal desse whiteboard aqui é que depois eu vou disponibilizar ele para vocês. Então, vocês vão ter como se fosse um caderno, entendeu? Com as coisas escritas. Então, agora é como se a gente tivesse visto um lado da questão. A gente tem água e fogo e a gente viu só o fogo. Agora a gente vai ver a água, que é a outra galera, o outro lado da outra metade da laranja, para usar uma metáfora bem ruim mesmo. Aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó. Base. Nossa, que péssimo, assim. Nossa, não gostei disso, definitivamente. Aqui. Bases. As bases, galera,
As bases, gente, elas são meio que opostos ácidos, tá bom? Eu vou dar exemplo de uma base aqui e vocês pensem como é que é a definição de uma base, tá? Eu vou botar essa base aqui e vou apagar. Qual deve ser a definição de uma base? Clorônios. A base é uma substância, certo? Que em água libera somente íons. Vou tirar esse íons aqui, botar ânions. Ó, H-. Tá? Bom. Beleza. Show. Tá em vermelho aqui. Gente, esse ânion aqui é um ânion extremamente importante, porque ele é o ânion hidroxila. Tá bom? Ele é um cara muito importante. A estrutura eletrônica dele também é legal. Vamos fazer aqui, ó. Olha só. Oxigênio. O nosso oxigênio tem, como todo oxigênio tem, 6 elétrons na camada de valência dele, né? Aí você lembra, para você ver a camada de quantos elétrons ele tem na camada de valência dele, você consegue deduzir pela tabela periódica. Se você não lembra como se faz para deduzir pela tabela periódica isso, eu posso mandar um vídeo depois para vocês sobre como é que se faz isso. Na verdade, é pela família dele, né? Você lembra? Que dá a distribuição eletrônica desse átomo. E você também pode rever as aulas passadas. Mas a gente sabe que ele tem 6, certo? Então, ele tem 6 e o hidrogênio tem 1 elétron. Então, eles formam uma ligação. Esse par de elétrons aqui fica valendo para os dois, certo? Opa! Esse par de elétrons aqui fica valendo para ambos. E o que esse hidroxilo que está falando para a gente é que tem uma carga negativa aqui nesse ânion, certo? Uma carga negativa é o quê? É mais um elétron, né? Cada elétron tem uma carga negativa. Opa. O elétron, a gente representa por esse Ezinho e ele tem uma carga negativa. Então, a gente coloca essa carga negativa na nossa molécula, tá? Ó, que é na forma de um elétron. Eu botei um elétron a mais no oxigênio. Certo? Eu vou botar a carga dele aqui em cima. Beleza? Como ficou agora a distribuição eletrônica desse oxigênio? Quantos elétrons ele tem na camada de valência dele? Isso estou perguntando para vocês responderem aí no chat. 8. Boa, Vinícius. Isso aí. Se ele tem 8 elétrons na camada de valência dele, ele está com a camada fechada e ele está contente. Então, esse oxigênio está estável. Enquanto que, quantos o hidrogênio tem na camada de valência dele? Alguém fez pipoca aqui em algum lugar próximo e eu estou sentindo o cheiro. Tá uma tortura. 2. Isso aí, Vinícius.
Então, gente, esse íon aqui está estável, tá? Porque ambos os caras têm o número de elétrons que eles precisam na camada de valência deles. Então, o que o Arrhenius está falando para a gente, no caso, por exemplo, do NaOH, mas a gente vai... Bom, a gente vai usar, vamos usar ele porque ele é mais simples. Não dá para a gente fazer a mesma coisa que os ácidos. Aqui, ó. NaOH, certo? Esse cara daqui é sólido. Aqui embaixo sempre fica o sufixozinho dele, qual é o estado dele. E quando a gente joga ele em água, o que o Arrhenius está falando é que a gente vai ter o Na+, mais o OH-. E só o OH-, mais nada, tá? Então, é isso que a gente tem basicamente. Vamos pensar, eu falei para vocês o seguinte, nos ácidos a gente tinha compostos que tinham muitos oxigênios pendurados ali no meio, vocês lembram disso? Eu vou até voltar para a gente ver aqui, ó. Ó, muitos oxigênios pendurados nessa galera aqui, certo? E, portanto, eu falei para vocês que isso gera o quê? Gera um composto deficiente de elétrons, ele está faminto por elétrons. Tanto é que eles roubam geralmente o elétron do hidrogênio, chutam o hidrogênio para longe e ficam com os elétrons do hidrogênio. No caso das bases, que são contrário dos ácidos, elas devem ter poucos ou muitos elétrons. Para vocês. Passando para vocês. Muitos. O Vinícius está num combo, mano. Combo 3 seguidas, mano. Que rápido. Sabrina também mandou muitos. É isso aí, Sabrina. Muitos elétrons. Eles têm uma fartura de elétrons. Certo? Isso faz sentido, gente. Porque, ó, a gente tem um metal, que eu falei para vocês, tem muitos elétrons. O oxigênio é aquele cara que rouba elétrons, né? Ele é altamente eletronegativo. O hidrogênio é aquele cara que está no meio a meio, ali, certo? Então, como esse cara que tem muitos, né, o sódio tem muitos, o oxigênio tem pouco e o hidrogênio tem médio, a gente vai concluir que as bases têm muitos elétrons, tá? Vejam porque, como o oxigênio rouba um elétron do hidrogênio, meio que por causa disso o oxigênio não vai roubar tão fortemente o elétron do metal, entendeu? Então isso tá meio que é um efeito que está atenuado, beleza? Então é o seguinte, gente, a nomenclatura dos ácidos deu um certo trabalho pra gente, né? Obviamente vocês lembram disso, mas a nomenclatura das bases é muito mais simples, tá bom? Vou escrever aqui, ó, em vermelhinho para a gente conseguir ver. Vou escrever em azul. Nomenclatura. Tem um problema sério, cara, com linhas. Aí, show. Nomenclatura. Tá? Gente, vai ser muito simples. A gente vai começar com hidróxido de tananã, alguma coisa. Essa coisa aqui vai ser o metal. Tá bom? Gente, por que chama hidróxido? Por que milho? Por causa, ó, hidro, de água, opa, e óxido. Certo? Água. Óxido. Isso, Vinícius, aí. Água mais óxido. A nomenclatura vem da ideia de você pegar um óxido e jogar água nele e formar uma base, tá? Nessa parte aqui do metal,
é muito simples você pegar e colocar o nome do metal e descobrir qual é a sua base. Só vai complicar se esse metal puder perder uma quantidade variável de elétrons, tá bom? Então aqui, ó, desculpem, carga. Vou botar de outra cor para que não fique confuso. Vou botar de verde aqui. Opa, complete. Carga. Se esse metal pode ter mais de uma carga, você vai simplesmente botar a carga dele aí, tá bom? Então vamos dar alguns exemplos aqui para a gente ver isso. NaOH, quem sabe o nome desse treco? Hidróxido de sódio. Tá fácil, né, galera? E do segundo, do terceiro e do quarto, usando a regrinha. Isso aí, isso aí. Hidróxido de magnésio não é de prata, Sabrina. Prata seria AG. Mas eu já vi que você confundiu também. Boa, Vinícius. Gente, o que a gente está percebendo? Nesses dois caras aqui, ó, a gente não está colocando a carga deles, tá? Isto porque esses dois metais sempre apresentam uma carga só. Então não faz diferença, tá? Não precisa botar. Geralmente, o que a gente já sabe a priori na química, a gente não coloca a informação, entendeu? Ela é subentendida para a gente não ficar carregando na notação. Aqui, ó, hidróxido de ferro. O Emerson mandou. Só faltou uma coisa só, Emerson. A gente vai botar a carga entre parênteses. 2. Tá? Ferro. Em números romanos, tá bom? Mas é isso aí, Emerson. É essa a ideia mesmo. Beleza? Belezura? Espero que sim. Agora, o que acontece? Esses caras aqui, ó. Pera, não vamos carregar aqui, não. Vamos passar para a próxima. A gente tem, geralmente as nossas bases de metais são sempre sólidas, tá? Uma bolinha aqui, ó. As bases de metais são sempre sólidas, elas estão no estado sólido exatamente porque os metais são muito pesados, tá bom?
Agora, a gente tem um outro caso bem importante, que é de uma base, quer dizer, isso de acordo com a nomenclatura do Arrhenius, que é molecular, que é o NH3. Qual é o nome desse cara? Quem saberá responder o nome desse cara? Boa, Emerson. Amônia. A amônia é um gás. G de gás, tá? E ela em água faz o seguinte. Quando, por exemplo, você borbulha amônia em água, H2O no estado líquido, tá vendo? O Lzinho líquido, vai gerar esse íon aqui, que é o íon amônio, mas o nosso mais famoso e querido íon hidroxila, amado por todos. Só é importante a gente salientar que esta é a amônia, tá? Esse aqui, ó, é o íon. Opa! Amônio, tá? Cátion. Amônio, tá bom? E esse pessoal aí, ó, esse cara é um gás que vira isso, tá bom? O que acontece? Outra coisa importante. As bases dos metais, elas já são iônicas, tá? Então, elas sofrem uma dissociação iônica. Tipo assim, o oxigênio com o hidroxila, né, do íon hidroxila, que está com metal, já arrancou o elétron do metal. Então, já é um íon. Só que quando você coloca em água, esse íon se separa. É o que a gente viu na aula retrasada. Já a amônia, você tem uma substância molecular que não tem cargas. E quando ela entra em água, ela se ioniza. Tá bom? Nossa. Acho que essa palavra tá errada, né? Gente, eu não sei mais escrever dissociam. Alguém manda no chat, por favor, a palavra dissociam? Ela vai ficar aqui. Se ioniza. Dissociam. Valeu, chefe. Obrigado, Sabrina. Dissociam. Tá? Nossa, tá trágico. Vamos escrever direito, né? Que é para seres humanos lerem. Aí, dissociam. Meu S parece um R, é verdade. Show? O que acontece? Quando a gente falou dos nossos ácidos, a gente falou de força dos ácidos, certo? Agora a gente tem uma coisa que é ligeiramente diferente, galera. Que é uma força, entre aspas, das bases.
Opa. E essa força das bases, ela nada mais é do que uma solubilidade, meu amigo. Solubilidade da base, tá? Isso quer dizer o quanto essa base libera de hidroxilas quando ela é colocada em água e o quanto ela não libera, tá? Opa. O que eu quero dizer com isso? Esse processo aqui, ó, vamos pegar uma outra base, por exemplo, ó. BaOH2, certo? Esse cara daqui, qual é o nome dele, aliás? Vou perguntar para vocês. Ele é sólido, tá? Esse cara daqui, como eu falei para vocês, vai se dissociar em Ba2 mais aquoso mais OH menos 2 OH menos, né, gente? Estão vindo 2 OH menos ali. Também é aquoso. O nome desse cara aqui, o nome desse cara aqui. Quem é o Ba, aliás? Não é? Hidróxido de bário. Isso. Bom, Emerson. Show. Não tem o 2 na frente porque o bário sempre tem carga 2. Tá bom? Então, esse processo aqui... Opa! Esse processo, gente, não é completo. Tá? Então, só um percentual desse BaOH2 ele vai se dissociar em água. E o resto vai ficar como um sólido no fundo do troço, por exemplo. Tá bom? Um exemplo que a gente tem clássico disso é o Mg H2, tá? Esse cara daqui, ó, leite de magnésia. Esse cara daí, ele, se você pegar essa substância e comprar na farmácia, ele é opaco, ele é como se fosse um leite mesmo. É porque, na verdade, o MgOH2 ele tem uma solubilidade muito baixa em água. Então, ele não libera muito íon de hidroxila. Tá? Essa daí é a nossa força das bases. Ok? Dúvidas? Vocês estão vendo o quadrinho? Porque eu mudei para um livro aqui. Quando eu mudo para só tela branca. Não, perfeito. Show. Beleza. Tá. Agora a gente vai ver uma parte bem interessante. Ah, tá, Vinícius. Então,
O que acontece? Esse composto aqui, ó, quando a gente fala de força das bases, a gente está falando, na verdade, de solubilidade das bases, né? Porque quando a gente fala de força, a gente está falando de quanto que ela libera OH-, hidroxila, certo? Se a base não se dissolve, se ela não pega e se espalha na água, ela se mantém sólida no fundo, como quando você joga açúcar e ele fica no Nescau fica no fundo do copo, então ela não está liberando hidroxila na água, então ela é fraca, entendeu? Então quanto mais alta a solubilidade, mais forte é a base. Vou escrever isso aqui para ficar claro. Solu... Ah, solubilidade mais forte a base. Show. Belezura, belezura. Tá bom. Então agora a gente vai começar na parte bem legal, bem maneira. Gente, o que vai acontecer quando você juntar um ácido com uma base? Pense, um composto que tem muitos elétrons com um composto que tem poucos elétrons. Um composto deficiente e um composto abundante em elétrons. Eu vou escrever aqui. Neutralização. Tipo isso, Vinícius. Tipo isso. Só que acontece, não sei se vocês repararam, quando a gente está falando de ácidos e bases, o que sempre acontece é, primeiro a gente tem um ácidozinho aqui, ó. A gente vai representar por HA, tá? Esse cara daqui, o que acontece? Esse A aqui vai ser o nosso ânion, e esse A gosta de roubar os elétrons do H. Ele rouba os elétrons do H e chuta ele para longe, tá? E o que acontece com as bases, eu vou representar a base por B', tá? Eu botei esse linha por quê? Porque o símbolo B tem tanto para o boro quanto o BA tem para o bário. Então, eu não posso colocar BA, quer dizer, BOH, porque vai ser um hidróxido de boro. Não existe isso. Então, eu botei B' para a gente representar uma base genérica. BOH, a gente vai ter o seguinte, vai liberar esse B+, mais o OH-. Nesse caso aqui, quem é o pirata que rouba os elétrons do amiguinho é o OH-. Entenderam? Então, levando em conta isso que o Vinícius falou aqui, o ácido pega os elétrons da base, na verdade, o ácido ele já roubou primeiro os elétrons do hidrogênio. Já roubou, deixou o hidrogênio pelado, certo? Como um próton. E a hidroxila já roubou os elétrons do metal, da base. Também saiu, deixou o metal pelado, certo? Então a gente tem um cara que ficou deficiente, que é o H+, porque ele foi roubado, e outro cara que ficou cheio de elétrons, que é o OH-, certo? Quando você junta H+ com OH- dá o quê?
Opa, ficou. Não é isso que eu queria fazer. Nossa. Você junta esses dois caras aqui. Nossa, pera, fazer assim, ó. OH mais com OH menos. Isso, Breno, eles formam sais. Vai formar um sal, exatamente. Primeiro, esse OH mais com OH menos forma aguinha. Não é? A aguinha, ela é um troço estável, gente. A gente sabe disso pela nossa experiência cotidiana. Você sabe que você pode passar a mão na água, você usa água para absolutamente tudo. Então, quando você junta um H+, sedento de elétrons, com H-, sobrando elétrons, eles juntam e formam um composto que é neutro, que é a água, tá? Então, tipo assim, um meio que anula o outro, certo? Um foi roubado e o outro roubou. Quando eles se juntam, eles dividem e ficam neutros, tá bom? Por isso que a gente chama de neutralização, tá? Agora, sobrou na água outras duas coisas, né? Sobrou o nosso belinha mais o A menos, nosso ânion, tá bom? Ó, melhor, em vez de belinha, vamos usar, como as bases são praticamente sempre metais, M. Faltou outro. M+. Agora que nem a Breno está falando, dois outros caras têm cargas opostas. Um foi roubado os elétrons dele e o outro roubou os elétrons de outro cara. Eles vão se juntar e vão se neutralizar também. Tá? Vai ficar um sal genérico Na. Tá bom? Na. Isso aqui, ó. Isso aqui é um sal genérico. Entende? É simples assim, tá? É daí que vem os nossos sais. E o interessante é que os nossos sais geram praticamente tudo. Tudo que é inorgânico, tudo que é tipo composto de parede, de pedra e tudo, é um sal, tá? Que você pode pensar como vindo de um ácido e de uma base, tá bom? O que acontece? Vou escrever aqui uma observação que é interessante para você pensar. OBS. Tanto os ácidos como as bases, por conta da ou deficiência de elétrons deles ou da sobra de elétrons deles, eles são compostos altamente... O que devo escrever aqui? Opa, peraí. Altamente reativos, certo? Eles tendem a reagir com as coisas. Isso quer dizer que eles podem, por exemplo, te machucar. Ou eles podem, não sei, comer uma embalagem, esse tipo de coisa, certo? E exatamente pelo fato deles serem altamente reativos, você não encontra ácidos e bases geralmente na natureza, entendeu? Agora, os sais, eles já são neutros e são estáveis. Então, eles são geralmente estáveis. Por isso que você encontra eles na natureza.
Vou botar o seguinte, ó. X na natureza. Tá? Ponto e vírgula. Certo? Nike na natureza. Tá bom? Essa é a reação de neutralização mais básica que a gente tem. Agora, vamos pensar, galera. Se você tivesse, de fato, pegando uma substância e jogando na outra, o que vai acontecer? Porque, possivelmente, não é tão simples assim. A neutralização, ela pode ser total ou parcial. O que eu quero dizer com isso? Você pode jogar uma quantidade de ácido grande bastante para neutralizar toda a sua base, ou não, certo? E sobrar um pouco de base ali. Porque isso aqui que a gente está vendo é uma reação química. Peraí, primeiro eu vou escrever aqui em cima essa reaçãozinha para vocês terem também no caderno, né? HA mais. Aqui eu vou botar X, tá? M. OH. X. Opa. Viram? MA mais H2O. X. Nossa, peraí, ficou muito feio isso aqui. Vamos dar mais espaço? X. H2O. Ou melhor do que X. N. 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 Entenderam? Tá. Essa aqui, ó, é a nossa reação genérica de neutralização. Neutra. Reação genérica de neutralização. Entre parênteses aqui, ó, total. Porque como vocês já viram no tópico de baixo, vai ser total ou parcial. Aí. Certo? Ela é total se é total se os ácidos e as bases eles estão estequiometricamente inseridos na reação. O que eu quero dizer com estequiometricamente, gente?
balanceados para reagir. Certo? Parcial se eles não estão, né? Esse estequiometricamente quer dizer que eu botei as quantidades exatas para eles reagirem completamente um com o outro, né? Se eles não estiverem. Tá bom? E o que vai acontecer? Se acontecer uma coisa ou a outra, né? Você vai formar um sal que é ácido ou que é básico. Então agora a gente vai partir para nossa outra classe, certo? Que são os sais. Eu não dei exemplos dessas reações totais ou parciais, porque a gente vai falar disso agora nos sais, tá? Sais. Tá? Fala que os sais são... Opa. Substâncias iônicas neutras. Não sei se vocês vão conseguir ler isso, né? Neutras. Formadas a partir anil. Utilização de ácidos bases. Peraí, que ficou muito feio. Certo? Então, os sais são basicamente isso. Você reage um sal, quer dizer, um ácido com uma base, você forma um determinado sal. Certo? Vamos falar alguns exemplos aqui. Vocês têm exemplos na cabeça de vocês? Se vocês tiverem, vão pensando para a gente ir falando deles aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Poxa. Exemplos. Galera, quem vai dar um exemplo? Quem é esse cara daqui? Quem é esse homem? Quem vem lá? Esse cara ficou famoso, né, semana passada. Ninguém. Ó, deixa eu ver. O que vocês disseram? Sulfato de sódio. Vamos fazer o sulfato de sódio aqui.
NaSO4. 4. K2SO4. De acordo com Brenda. Boa, Stephanie. É o nitrato de amônia, o assassino. Só que não é amônia, é amônio. Por conta de quê? Porque o NH4+, ele é aquele íon amônio, se lembra? Mas tá praticamente certa. Esse cara daqui, ó, eu vou tô dando um nome para vocês e a gente vai ver uma regra depois, tá? Esse cara daqui a gente chama de... Mas eu quero que vocês você já vai pensando na regra, tá? CaCO3. Boa, Sabrina. Perclorato de bário. Esse aqui. Cloreto de sódio. Esse aqui. Sulfato de sódio. Esse aqui, se você deduziu, ótimo. Sulfato de potássio. Tá? Esse cara daqui, carbonato de cálcio. Vou botar mais dois exemplos aqui. FeSO4. Agora, se você conseguir pensar o que vem depois do sulfato, você tá manjando, está mandando bem. De ferro 2. Se você pensou isso, você pensou muito bem, tá de parabéns. E agora, um outro exemplo interessante. É esse cara daqui, ó. Bicarbonato de sódio, meu amigo. Certo? Repare que nesse prefixo aqui, ó, bi, tá? E que esse cara tem um hidrogênio aqui na frente. Eu vou apagar esse cara daqui para botar um exemplo mais interessante aqui. NaClO. Quem é esse boneco? Opa. Hipoclorito de sódio.
Hipoclorito de sódio, a água sanitária. Se você lembra disso, muito bem. Certo? Aí, galera, repare aí nessa tabelinha quantos sufixos e prefixos diferentes a gente tem, né? E quem vem antes e quem vem depois, certo? Você sabe quem vem antes? Olha só. Quem está vindo antes? Quem está vindo antes é sempre o ânion, certo? O cara negativo que está vindo primeiro, ó, nitrato. O nitrato vem depois ali no NH4 e NH3, mas ele vem antes no nome, nitrato e amônio. Tá? Perclorato de bário. Ó, o perclorato, ClO4, vem antes do bário. Tá? Então, primeira coisa, sempre o ânion vem antes. Tá? Segunda coisa que a gente tem que reparar. A gente tem aqui, ó. Gente, peraí. A gente tem aqui, ó, sufixos e prefixos parecidos que a gente tinha no ácido, tá? Per, ato, tem um eto aqui, ó. Tá vendo que é clor e depois eto? Aqui tem clor e depois um ito. Aqui tem um hipo, outro ato, mais um ato, mais um ato, ato. E um bi. Tá bom? Reparem. A gente não voou tão longe assim da nomenclatura que a gente tinha de ácidos, perceba. Certo? O ânion, que é o cara negativo, ó, vou fazer um quadradinho aqui, ó. Fazer melhor, fazer um quadradinho vermelho, né? Aqui, ó. Não é? Aqui, ó, tá vendo? Esse cara daqui, ó. Em vez de fazer um quadrado, vamos fazer só isso aqui. Fica mais bonito. O ânion tá vendo na frente? Tá vendo? E logo depois, em seguida, vem um D e vem o nosso cátion. Isso, ele segue a mesma regra para todos eles, gente. É sempre isso. Tá? Ai, desculpa. Aí é o seguinte. Espero que vocês não estejam bocejando comigo também. A regra aqui, ó. Vou colocar. Nomenclatura. Pelo que a gente viu aqui, a gente pode induzir o seguinte, ó. Opa. Aí. A gente tem uma coisa aqui que vem do ânion, mais um D, cátion. Show? Ah, essa parte do cátion, ó, perceba. Quando a carga do nosso cátion muda, a gente bota carga, tá? É fácil, não tem dificuldade esse negócio, é bem fácil, sabe? Para você dar essa nomenclatura aqui dos nossos sites. Agora, para o ânion, a gente vai fazer algumas ressalvas, tá?
o seguinte, você perceber todos os hidrácidos, eles viram a mesma coisa. A gente tinha antes o sufixo hídrico, né, para os ácidos. Os hídricos vão virar sempre sufixos eto. Que nem a gente tem aqui, ó, cloreto de sódio, é exatamente isso. E aí, para os outros, a gente tem também mudanças, né? Ó, sufixo ico vira ato. E oso vira ito. Tá bom? Uma coisa vira outra, basicamente. E essa tabelinha aqui você tem que memorizar. Não tem escapatória disso. Aí a gente tem ditadinhos que fazem você lembrar. Esse aqui não precisa, né? Hídrico, eto, eu acho meio tranquilo, meio fácil. Esse aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó. Quer dizer, pelo menos o que eu lembro, né? Se vocês perguntarem para os seus familiares, colegas, todo professor de química sempre passa um ditadinho desse. Chico, chato. Uau. Pirulito, gostoso. Uau. Tá bom? Use esse ou o seu sabor favorito de ditado para decorar isso. Show? Agora, nesse aqui do cátion, a gente vai ter o quê? Metal do lado a carga. Tá bom? É basicamente isto. E tem um outro detalhe, que é o seguinte. A gente estava falando sobre neutralização total ou parcial, não é? Se a gente não neutraliza completamente um certo ácido, isso quer dizer o quê? Que ficaram hidrogênios nele que não reagiram com a hidroxila. Então, esses hidrogênios vão ficar na nossa fórmula, tá bom? Vão formar o que a gente chama de hidrogenossais, tá bom? Então, agora eu vou explicar para vocês como é que funcionam essas reações e o nome desses caras, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Nossa. Gente, nossa, como do nada ficou extremamente lerdo. Tá dando para ler isso aqui? Hidrogenossais. Não, eu não vou deixar isso em azulzinho, não. Vou deixar em preto. Hidrogenossais. Sais resultantes. Opa. De
neutralização parcial de ácidos. Por que eu sublinho o ácidos e o hidrogênio aqui? Porque se esses sais têm algum ácido, tem um hidrogênio, é porque eles vieram de uma neutralização parcial desse ácido e eles são mais ácidos do que se eles não tivessem. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem a seguinte reação. Esse ácido aqui, ó. Qual é o nome desse ácido? Desse ácido aqui, isso é para vocês responderem. Desse cara aqui reagindo com NaOH. Olha bem a proporção entre as duas coisas, certo? Quantas hidroxilas a gente tem aqui no NaOH? A gente tem uma hidroxila, certo? Enquanto que... Aqui, assim. Enquanto que a gente tem 2 hidrogênios, tá? Temos 2 hidrogênios. Quantas moléculas de água a gente vai conseguir formar? Quantas serão? Uma. Exatamente, Vinícius. Uma molécula de água. Não é? Porque é como se a gente estivesse reagindo o seguinte, ó. Quando a gente botou esses caras em água, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, nosso ácido vai jogar um hidrogênio pelado para fora, certo? Enquanto que a nossa base, que é o hidróxido de sódio, vai jogar uma hidroxila com elétron, certo? E o sódio pelado. Esses dois caras aqui vão se juntar, certo? Aí o que vai acontecer? Vamos formar uma molécula de água, mais e esse boneco aqui. Entendeu? Que é o quê? NaHCl3. Entendeu? Entendeu? Por isso que é chamado hidrogenosal. Porque ele tem hidrogênio nele. Veio fruto de uma reação de neutralização parcial de um ácido. Tá? Tá bom? Como nomenclatura, a gente pode aqui, ó, chamar de é isso aí, Stephanie, ácido carbônico. Isso, perfeito. Espero que melhore. Hidrogênio. Eu vou botar desse lado, porque senão eu vou começar a confundir vocês. É porque é um nome tão gigante que é complicado. Gente, esse é o hidrogenocarbonato de sódio.
tá bom? A gente pode chamar ele de hidrogênio, sei lá o quê, hidrogênio isso, a gente bota esse prefixo na frente do ânion. E, por outro lado, a gente pode também chamar de ou bicarbonato de sódio. Tá bom? Deu para entender isso? Espero que sim. Opa. Hidroxi. Sai. Show de bola, galera. Isso aí. Gente, os hidroxissais vão ser a mesma coisa que os hidrogenossais, só que vai ser neutralização parcial de uma base, tá? Então, eu não vou escrever aqui. Mesma coisa, mas com bases. E aí, vamos dar um exemplo. Olha só. A gente vai ter aqui, ó, MgOH2, um desse cara, mais H, ou HCl, um desse cara também. Quanto que a gente tem desse cara aqui, ó? A gente tem um. Então, só que como ele tem duas hidroxilas na fórmula dele, a gente tem duas hidroxilas para um só hidrogênio. Que é basicamente o que a gente está falando? O HCl vira H mais Cl menos e o MgOH ele vira 2OH menos mais Mg2 mais. Tá? Ou melhor, não vou confundir a cabeça de vocês. Vou botar isso aqui. Menos mais Mg, só liberando uma hidroxila. MgOH mais, com uma carga positiva. Certo? Isso aqui vai virar o quê? H2O mais... Opa, ficou feio. Não pode ficar feio. OHCl. Show? Perceba. Vou botar ali em cima também para ficar bem claro. Temos um OH no meio do sal. Por isso que ele é chamado hidroxissal. Show? Aí a gente vai dar o nome dele. Adivinha como é que vai ser o nome dele? Hidroxi de magnésio. Muito bem. Eu sei que você já sabia. É isso. Tá bom. Tudo bem. Basicamente, esses dois carinhas aí, galera. Deu para entender com isso o que é uma neutralização parcial ou não?
Gente. Sim. Show. Obrigado, Sabrina, Brenda. Isso. Beleza. Agora, é o seguinte. Que a gente tem que lembrar, de fato, é que você reage um sal com a base, um ácido com a base vai dar um sal. Se não tiver a proporção, vai ser uma reação parcial. Se tiver a proporção, vai dar um sal que é neutro, tá bom? Para você pensar nisso, você pode pensar que nem na cozinha. Se você botar metade da medida de açúcar no bolo, por exemplo, ele não vai sair um bolo tão açucarado quanto você tivesse colocado a medida certa. Né? É meio que isso, entendeu? E a mesma coisa quando você reage uma substância com a outra. Deixa eu ver se eu consigo um vídeo aqui. Ih, não. Não vai dar, não. Droga! Bom, tudo bem. Depois eu boto um vídeo de uma reação de neutralização. Ah, outra coisa. Se você puder ter mais de uma possibilidade para esse OH aqui, você tem que colocar mono ou di, tá? Mono, hidróxido. Por exemplo, para você falar que é um só, porque existe a possibilidade de ser mais de um, tá? Ou dois, ou então, ó, de hidróxido. Então, uma coisa importante que a gente tem que pensar também, quando a gente vai pensar nessas dissociações, é que elas são sequenciais, tá? Uma coisa que eu acho particularmente bem interessante. Gente, quando eu estou falando isso aqui para vocês, eu quero dizer o seguinte: qualquer uma dessas dissociações ou ionizações de mais de um hidrogênio ou de mais de uma hidroxila, elas acontecem numa sequência. Elas não acontecem instantaneamente. Isso é para você imaginar na sua cabeça como é que a molécula se comporta dentro da água. Então a gente vai pegar um exemplo de um ácido aqui, ó. Quem sabe o nome desse ácido aqui? Pode chutar, pode chutar, pode chutar. Pode chutar, pode sair chutando, pode falar. Pode falar. Esse é o cloreto de sódio. Esse é o sulfanato de bário. Oxalato de potássio. Vamos dizer assim, ó, o seguinte, então. Boa, Stephanie. Isso. Boa, Sabrina. Isso aí. Fosfórico. Uma boa pergunta é, não se você sabe o nome desse ácido, mas se você estivesse numa prova e alguém te perguntasse para botar o nome dele, o que você botaria? Mesmo que você não soubesse, não é? Mas elas duas acertaram, é ácido fosfórico mesmo. Esse ácido é bem importante. Ele é usado como um aditivo alimentar para você impedir que as coisas estraguem. Esqueci o nome disso, conservante. Seu ácido fosfórico. Quantos hidrogênios o ácido fosfórico pode liberar, gente, em solução?
Então, Stephanie, dificilmente no Enem eles vão te pedir para dar o nome para esses ácidos. É bom você saber os nomes para você correlacionar, se você vê na prova, o que ele está falando, certo? E vai ser importante para você. É tipo um tijolo de construção, assim, esse conhecimento. Antigamente era até testado, hoje em dia não é tanto. Se você não lembrar, no caso, e você achar que tem bastante oxigênio, você fala que é hipo. Se você achar que tem oxigênio demais, absurdamente, aí você fala perico. Se você achar que tem pouco, é oso. E se você achar que não tem quase nada, é hipooso. Tá? Esse aqui é o ácido fosfórico, gente. Show, que bom. Que bom, que bom, que bom. Eu estou pegando aqui para vocês a estrutura de Lewis desse ácido. Para mostrar para vocês. Aqui, ó. Desculpa. O fósforo tem 5 elétrons na camada de valência dele. Certo? Então, primeiro vamos botar 3 oxigênios. Isso aqui é a nossa estrutura de Lewis. E agora faltou um boneco aqui, ó. Então vamos ligar os caras. Primeiro esse aqui que faz uma ligação... Opa! Faz uma ligação dupla. Esse aqui faz uma ligação simples. 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 Esse cara daqui, ó, tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Tá feliz? Esses caras aqui em volta tem 2, 4, 6, 7. Falta um elétron para ele. E a mesma coisa para esses 3 caras aqui. O fósforo, coitado, tá meio zoado. Ele tem 2, 4, 6, 8, 10. Então ele tá hipervalente, né? É porque, na verdade, ele não queria fazer essa ligação com o oxigênio de cima, mas o oxigênio de cima obrigou ele porque ele é muito safado e queria pegar esses elétrons para ele. Certo? Então, agora a gente bota os nossos hidrogênios. Os hidrogênios ligados aos oxigênios. Quando esse cara daqui começar a se ionizar, o que vai acontecer? Vamos ionizar um desses hidrogênios aqui, ó. Vou colocar em azul, que azul é mais uma carinha de cor de elétron, né? Os elétrons vão ser roubados pelo oxigênio e o hidrogênio vai ficar solto, certo? Então, quando a gente ionizar na primeira vez, opa, não vai dar para ver direito. Quando a gente ionizar na primeira vez, vai acontecer o seguinte: tem o P aqui no meio, ligação dupla, ó, H, ó, H, e esse cara aqui, ó, carga negativa. Viu? Quando ele ionizar, vai acontecer isso. E aí, ele vai se ionizar assim para cada um desses hidrogênios.
Então, ó, se você pegar e ionizar outro hidrogênio, nossa, ficou trágico. Aqui. Se pegar outro hidrogênio dele e ionizar, ele vai ficar com duas cargas negativas aqui, né? E aí você pode ter esse processo acontecendo uma terceira vez, que você já sabe o que vai acontecer. Que aí você já não tem mais hidrogênios ligados aos oxigênios, certo? Todos eles estão soltos e os oxigênios estão com os elétrons. Vocês estão vendo que isso aqui está acontecendo em passos? Isso aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? E, de fato, as ionizações, elas acontecem em passos, todas, inclusive das bases também. Então, primeiro você tira um próton, depois você tira outro, depois você tira outro e assim por diante. Então, tipo, é uma coisa que vai acontecendo com o tempo, certo? Então, opa, nossa. Aqui, ó. Cada ionização acontece de uma vez, certo? E aí o que acontece, galera? Como para você ter ionização de 2 hidrogênios, você tem que passar pela ionização de um hidrogênio, é cada vez mais difícil para esse ácido ou base chegar na ionização completa dele. Entendeu? Porque você vai ionizar o primeiro, beleza, conseguiu. Quando você vai ionizar o segundo, já está mais difícil, porque ele já tem uma carga negativa. Ele não quer outra carga negativa. Entendeu? Então vai ficando mais difícil. Então, cada ionização acontece de uma vez, sequencialmente. E vai ficando mais difícil. De ocorrer. Beleza? Basicamente isso, gente. Vocês estão entendendo até aqui? Estão, né? Tô achando que estão, né? Mas isso é uma coisa que vocês têm que me falar. Ou então que não estão. Sim, show. Beleza. Maravilha. Então, gente, está chegando já ao final da aula. Vamos fazer um resumo da aula de hoje. Resumo. A gente teve o quê? Bases liberam OH-, certo? A gente tem a regra das bases aqui, né? De falar o nome delas. Opa, não tem esse traço aqui. Ué, bugou.
hidróxido de e a carga dele, certo? A gente tem e as bases. Ah, também importante. Sólidas. O negócio da solubilidade, uma coisa que eu não falei para vocês, é o seguinte: nem todas as bases são solúveis, tá? Isso está dentro de forças de bases. Tem que tipo, pegar e ver qual é o metal para ver se ela é solúvel ou não, tá? Isso é importante. Aqui, ó, eu vou colocar... Caraca, não estou conseguindo achar uma palavra, um sinônimo para essa palavra, mas eu queria colocar Vou colocar assim, se vocês encontrarem um sinônimo, vocês me avisam. Muitos elétrons, tá? Bastante elétrons. Peraí. Ah, encontrei uma palavra decente. Ricas em elétrons, tá? Isso versus ácidos que são pobres em elétrons. Sais. Vou colocar aqui, ó. Ânion. A regrinha. Metal. Também tem a carga, certo? Os sais são sempre, ó, produtos de ácido mais base, que é uma neutralização. Certo? E eles são inertes em geral, eles não reagem, certo? O que mais a gente pode falar dos sais? Eles podem ser ácidos ou básicos se a neutralização for parcial. Certo? São os hidrogenossais ou hidroxissais. Certo? Ah, sobre a neutralização. São ácidos mais bases, certo? E a gente tem que lembrar proporcionalidade estequiométrica entre os ácidos bases, tá? Beleza? Vocês lembram de mais alguma coisa que a gente tenha falado? Ah, vou fazer aqui, ó, uma linhazinha aqui.
Exercícios, né, galera? Coisa que todo mundo mais ama. Lista de sais do sótão da química. Certo? Beleza, galera. Na próxima aula a gente vai falar sobre óxidos, certo? E qual a relação deles com sais, bases e ácidos. Belezura? E é por isso, fica por isso mesmo hoje, galera. E quem for com dúvidas aí, quem tem coisas que quer ouvir, falar, tirar. Vou colocar aqui, ó, várias estrelas. Todo mundo entendeu tudo. Pô, show, que bom, Stephanie. Essa parte assim é muito só de você ficar vendo e testando as nomenclaturas. Qual a próxima aula, Vinícius? Não, Vinícius, todas são. Todas são. Eu não tinha visto aqui tua mensagem aqui. Stephanie, exatamente. Vamos ver nos exercícios. Sabe por quê, gente? Você só vai de fato fixar o troço quando você fizer os exercícios. Senão, vou viajar dia 5. 5/09. Eu vou viajar. Tá, 3 semanas. Aí eu vou gravar as aulas e vou disponibilizar para vocês. Até a gente ver outra solução. Bom, se geral entendeu e geral vai fazer os exercícios, né? Você vai fazer os exercícios, né? Faz os exercícios, por favor. Tá? Faz exercício. Eu vou tirar do compartilhamento. Felipe, eu não tinha visto você. E encerrar a gravação.